Não, o São Paulo não vai mudar a forma de jogar por ter a vantagem e nem deve mudar o time, porque o time das Copas Formação é importante. é o time das Copas com o Nestor aberto, com o Rato e com o Lucas lá na frente, flutuando com o Caleri. Nessa história toda, acabou que o Luciano rodou, né? O Luciano virou um reserva nesse time das Copas, né? E o Luciano é um cara chato, é um cara que quer entrar, é um cara que no banco de reservas ele fica ali instruindo o jogador, chama o jogador quando tem parada, teve a parada para hidratação no primeiro tempo, ele estava chato lá falando no ouvido dos caras. E aí o Dorival, tanto que faz a primeira substituição, tira o Lucas e já bota o Luciano, que não tem tido um rendimento assim como antes. E o Luciano é o único jogador que fez essa mudança dos times das escalações que o Dorival tem feito na Copa do Brasil. Então, ele já achou o time, esse é o time que ele está treinando, esse é o time que deve ir a campo. E quanto à postura em relação ao ambiente que se cria no Morumbi, que vai estar fervendo lá pela vantagem, houve uma mudança de perfil de elenco do São Paulo. São Paulo, anos atrás, era um time assustado, era um time que tomava um gol e já se apavorava. Então, a mudança do perfil de elenco, principalmente com a liderança do Rafinha, com um Caleri que é diferente daquele Caleri de 2016, e é um cara que fala muito no vestiário, com o Arboleda, com o próprio Rafael Goleiro, essas lideranças do São Paulo é um perfil diferente de time. Não é um elenco que, se tomar um gol do Flamengo, vai se desesperar e vai acabar o mundo e aí vai ficar favorável ao Flamengo. É um time que sangra nas derrotas. É um time que sente a derrota e dá a volta por cima. Que foi o que o diretor falou para você depois do jogo do Corinthians. Exatamente. Esse exemplo do integrante da comissão técnica, na verdade, que me falou que os caras estavam lá no vestiário de Itaquera pé da vida, entendeu? Então, assim, é uma mudança de perfil de elenco. E o São Paulo, o que eu ouço muito nos bastidores é um time, é um elenco que se prepara para ser campeão. Diferente do que foi o ano passado contra o Del Valle, onde o time foi irreconhecível, esse ano é um time que está calejado, cascudo e preparado para ser campeão. Ouço isso muito, já desde... Não é porque o São Paulo chegou na final, não, que eu estou ouvindo esse papo de dirigente. É um papo que eu ouço, desde, pelo menos assim, antes do início do Brasileirão. E assim, o Flamengo tem total condição de reverter, normal, total respeito ao Flamengo, mas eu olho na trajetória do São Paulo, aquela história que depois, quando você vai contar um título, tem todos os capítulos ali desenhados. Então, por exemplo, não ganhava de ninguém fora de casa, foi lá, ganhou do Sport. Aí vem no Morumbi, perde de 3-1 e classifica nos pênaltis. Aí vai jogar contra o Palmeiras, isso aí não vai dar certo. No dia do jogo do Palmeiras, o Rafinha entrou em campo, de mão dada com o filho dele, que estava escrito na camiseta papai, e aí vai lá o Rafinha e faz um gol no Brasil, jogando no Brasil, desde a época do Coritiba, fez a passagem inteira dele pelo Flamengo, o único gol que ele tinha feito tinha sido contra. Aí ele vai lá e faz um gol decisivo contra o Palmeiras. Aí no momento com o Lucas em casa, postando foto no Instagram, com o filho comemorando a classificação. Na fase seguinte, contra o Corinthians, o Lucas está em campo para comemorar a classificação. Mas o Lucas vai jogar na de quem? O Dorival vai ter um problema? Não teve. O Luciano foi brigar com a torcida do Corinthians, tomou o amarelo e abriu a vaga que o Dorival precisava. E aí vai lá e ganha do Flamengo no Maracanã no jogo de ida. Então, assim, repito, o Flamengo tem total condição, mas a trajetória do São Paulo e o comportamento do time dentro de campo tá com muita pinta de que o São Paulo é favorito, como há muito tempo não era, contra um gigante como é o Flamengo, André. E esse favoritismo que o próprio São Paulo não quer nem saber, ele passa muito pelo trabalho do Dorival Júnior. Porque o Dorival Júnior, quando chega no São Paulo, é aquela coisa: lateral vai ser lateral, volante vai ser volante, meia vai ser meia, atacante vai ser atacante. Não tem improvisações. E ele acha o espaço para o Wellington Rato, que é o homem da bola parada. Ele acha o Nestor pelo lado do campo, que com o Rogério jogava de volante, era mais um volante. Dá espaço para o Gabriel Neves.
coloca o Alisson como segundo volante, o Alisson come a bola nos treinamentos e se transforma num jogador importante, e coloca o Rafinha ali numa espécie de terceiro zagueiro, um cara que não passa, dificilmente ele vai ao fundo, pela questão da idade, e ele desempenha muito bem ali, protegendo a defesa. Então, o trabalho que o Dorival fez dentro do São Paulo, desde que ele chegou, transformou o time não só em protagonista, mas também um time com um jeito de jogar. Até o Daverson, que muita gente fala que é fanfarrão, mas ele brincou outro dia, pô, os caras parecem o Barcelona, toca para lá, toca para cá, toca para lá, toca para cá. É um São Paulo que é assim nos treinamentos, e o trabalho do Dorival a gente vê do dia a dia no CT, nos jogos. É time bem treinado, é time bem trabalhado, existe uma sinergia muito grande entre Dorival Júnior e esse elenco. E aí o Dorival chega para a diretoria e pede duas coisas: não vendam os moleques titulares e me tragam jogadores que possam ser decisivos. E aí a diretoria trouxe o Rames e trouxe o Lucas, né? Mérito da direção, mérito de quem foi atrás. O Lucas já era um cara que tinha toda uma história ali e acabou acontecendo. Mas aí você recebe dois jogadores decisivos, ele encaixa e não tem confusão nenhuma de elenco, tá todo mundo junto. É mesmo, de fato, uma história, um capítulo à parte do Dorival Júnior nessa conquista, se acontecer no domingo.